Olá, amigos! Hoje estamos aqui na Praia do Reduto, em Rio Formoso, Pernambuco. Um lugar que, além de muito lindo com paisagens paradisíacas, traz consigo uma história tricentenária. E para conversar com a gente, convidamos hoje o secretário Edmar Paulo, que vai contar pra gente aqui, claro, um resumo dessa belíssima história da Batalha do Reduto. Bom dia, secretário. Já agradecemos aqui a sua disponibilidade de estar aqui para contar um pouco aí sobre essa história tão rica da Batalha do Reduto. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que ouvem a Francesa FM. É sempre uma alegria muito grande poder partilhar com vocês, com todos os ouvintes, com vocês que fazem parte da equipe técnica da rádio, de poder falar de 393 anos de história, né, do marco maior do nosso município, da nossa história, que é a Batalha do Reduto. No período das invasões holandesas a Pernambuco, em 1630, muitos lugares do estado, da então província, que era uma província portuguesa, passou a ser de interesse dos holandeses, para a exploração da cana-de-açúcar, da madeira e outras riquezas que havia aqui na região. E chegou ao conhecimento deles que existia neste local uma pequena fortaleza, uma paliçada chamada, porque não era uma fortaleza de pedra, era um espaço para a guarnição da costa, para a observação da costa, e que era feito com madeira e barro, chamado das casas de taipa, vamos dizer assim. E que aqui havia um grupo pequeno de soldados que protegiam essa região ou ficavam em alerta em relação à possível invasão holandesa. E eles não conheciam os caminhos para chegar até aqui. Então havia um brasileiro, Domingos Fernandes Calabar, natural de Porto Calvo, em Alagoas, que era um exímio conhecedor da região. E ele sabia justamente das vulnerabilidades aqui do Forte do Reduto, da Fortaleza do Reduto. E ele entendeu que a gestão holandesa seria mais importante para o Brasil, para Pernambuco, do que o Império Português. Então ele uniu-se aos holandeses nessa empreitada de a dominação holandesa em Pernambuco e começou pelo mar. Então ele os guiou até aqui. Em 1633, na madrugada de 7 de fevereiro, aportou do outro lado dos Recifes de Corais um navio holandês, e deles desceram os soldados em lanchões, que eles chamavam lanchões, que eram barcas menores que podiam passar na Camboa de Nossa Senhora, que fica ali entre as pedras do Recife de Corais. E aqui havia Pedro de Albuquerque, comandante luso-brasileiro, juntamente com 20 soldados. Então o comandante holandês enviou uma ordem a Pedro de Albuquerque para que se rendesse diante do poderio bélico e do número maior, eram 600 holandeses. E mesmo assim Pedro de Albuquerque resolveu resistir. A batalha começa pela madrugada, vai até amanhecer o dia. Dos 600 holandeses, 80 foram abatidos. Dos nossos soldados, 19 sucumbiram, um conseguiu fugir a nado e apenas Pedro de Albuquerque ficou ferido aqui no forte. Quando o historiador Nietzsche diz que é um historiador holandês, que quando os soldados holandeses chegaram aqui na Fortaleza do Reduto, que encontraram Pedro de Albuquerque ferido, o próprio comandante, Sigismund von Schop, disse: "É um herói como esse, não se tira a espada." E daí resgata Pedro de Albuquerque, ele é enviado às Antilhas para ser tratado das feridas, ser cuidado. E sob juramento de nunca mais pegar em armas contra a Holanda, Pedro de Albuquerque foi governador do Maranhão por um ano, vindo a falecer um ano depois, em decorrência dos cuidados com a saúde que não eram como são hoje em dia, e está sepultado na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Belém do Pará. Mas aqui a história trata, Geraldo, sobre a resistência, né? Você resistir diante do problema que havia, que era muito grande, que eram os holandeses, os flamengos, como eles chamavam, né, com um poder bélico maior. Aqui só tinham 2 peças de artilharia de canhão pequenas, que inclusive são esses 2 canhões que estão no escudo da bandeira de Rio Formoso, e eles tinham um poder bélico muito maior. Mas ainda assim, a coragem, a bravura de resistir com pouco armamento, com todas as condições que eram improváveis que eles tivessem alguma vitória. E algumas pessoas que costumam dizer, Rio Formoso é o único município que celebra uma derrota. Não, a gente não celebra a derrota, a gente celebra o ato heróico de resistir ao inimigo, mesmo diante do grande poder que ele tinha. E o nosso município tem o orgulho de guardar essa história, de perpetuar essa história. Este espaço que você está aqui agora não é um espaço que seja de pertencimento do município,
é uma propriedade privada que a gente tem tentado, através de alguns acordos, alguns termos de ajuste de gestão e de conduta, melhorar alguns aspectos aqui, porque o processo de erosão ele vem avançando de forma muito grande nos últimos anos e a gente pode chegar a ter o risco de perdermos o monumento por conta da erosão que está se aproximando muito. Mas é um trabalho que é cansativo, é complicado, mas assim como os heróis do Reduto, nós somos insistentes, estamos resistindo em manter não apenas a história, como manter a preservação desse lugar, que além do conteúdo histórico oferece uma paisagem belíssima, aspectos naturais muito importantes e principalmente para as questões do turismo, porque o turista ele sai de Porto de Galinhas, já tem praia lá, já tem praia aqui, ele quer conhecer um pouco de história, quer conhecer um pouco de cultura e a gente preservar esse espaço, a gente manter esse espaço aqui é muito importante. Obrigado, secretário Edmar Paulo, por trazer essa belíssima história, então, que é um marco, na verdade, na história de Pernambuco. Não apenas Geraldo Coyote, da Praia do Reduto, para a Rede Francês FM. Essa história, esse espaço e essas possibilidades.